Olá, queridos alunos do 6º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E hoje, na nossa aula 4, nós vamos fazer a correção sobre o tema 1 da unidade 2, o teatro. Então, a gente vai debater sobre a importância do teatro, os grupos de teatro de rua no Brasil, algumas peças de destaque desses grupos, os múltiplos papéis dentro do cenário teatral, né? Desde o dramaturgo, o diretor, atores e atrizes, o cenógrafo, o figurinista, o iluminador, ou seja, todos os personagens envolvidos na composição de uma peça, de um espetáculo teatral. Então, nossa aula de artes, né? Aula 4, unidade 2, tema 1, o teatro. Você vai ler sobre esse tema da página 52 até a página 59. Então, nós vamos corrigir o nosso exercício. Vamos lá para a primeira questão. Defina o que é o teatro. Professor, conceitue o teatro, né? Teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Então, eu coloquei aí no nosso slide a imagem, né, das máscaras, porque uma das primeiras formas de teatro, bem próximo da nossa, é o teatro grego, que apresenta como principais gêneros a tragédia e a comédia. Nós ainda vamos estudar sobre isso, né? Você vai ver que no teatro grego os personagens utilizavam máscaras e a máscara definia a personalidade de cada personagem, né? Se era o personagem feliz, máscara feliz, personagem triste, máscara triste. Então vamos lá. Você viu que o teatro é o quê? Uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpretam história ou atividades para o público em um determinado lugar. Acho que muitos de vocês já devem ter feito teatro, principalmente representando peças próximas à Semana Santa, né? Tem sempre aquela peça A Paixão de Cristo, geralmente, não sei se vocês já chegaram a representar, mas era comum as professoras passarem essas peças para a gente ficar desinibido, né? Ter mais uma forma de expressão, né? Porque o teatro ele serve para a gente perder o medo de falar em público e também, principalmente, para a gente representar aquela cena, né? Da crucificação de Jesus, para rever e ver os valores cristãos, né? Então, o teatro é muito importante. E o teatro ele começa desde o início da humanidade, né? A gente vai estudar já no tema 2, que muitos dos historiadores, dos pesquisadores, eles consideram que os rituais religiosos feitos pelos povos primitivos, ali já era uma espécie de teatro primitivo, porque existiam aqueles que interpretavam o ritual e os que assistiam. Então, se um interpreta e o outro assiste, é o público, ali já era teatro. Então, do teatro primitivo ao teatro grego, nós vamos debater. E aí está a resposta. Forma de arte que o ator ou conjunto de atores interpretam história ou atividades para o público em um determinado lugar. Tranquilo? Vamos para a segunda. Em quais locais podem ser realizadas as peças teatrais, né? Na aula passada, acho que muitos de vocês já viram que o teatro ele pode ser realizado em vários espaços alternativos. Ou seja, ele pode ser realizado em qualquer lugar, em casas, mercados, hospitais, escolas, presídios, igrejas, na rua, em praças, parques e etc. Eu coloquei mais essa questão para a gente ter uma noção que o teatro ele é bem amplo. Tem muita gente que pensa que o espetáculo de teatro é só se eu for no prédio público, por exemplo, como o Teatro 4 de Setembro em Teresina, né? Ou como o Teatro José de Alencar em Fortaleza, né? Então só aquele prédio ali é o teatro, só naquele palco tradicional e convencional, o palco italiano, é só ali que se realiza teatro? Não. O teatro ele pode ser realizado em vários locais, como eu já falei, em escolas, praças, igrejas, hospitais, presídios, nas ruas, praças e parques, né, que é o famoso teatro de rua. Então o teatro ele pode ser realizado em qualquer espaço, em qualquer ambiente. E é uma forma de arte interessantíssima, porque você representa o nosso dia a dia, né? Então a gente leva o nosso dia a dia através da arte. Tanto é que o teatro tem tantas pessoas que gostam, que as telenovelas de hoje,
que o grande público assiste nas TVs abertas, né, nacionais. Então as telenovelas nada mais são do que obras do teatro que foram transplantadas para a televisão, né, peças. Então, primeiro as pessoas começaram a apreciar o teatro e com o tempo, as inovações tecnológicas, veio a televisão e daí o público teve o hábito de assistir às novelas, né, que representam o nosso dia a dia, por isso que faz tanto sucesso. Terceira questão, o que é encenar uma peça teatral? Meu caro aluno, encenar nada mais é do que apresentar um espetáculo teatral ao público. Se você aí na escola, ou na sua igreja, ou em algum espaço público, em algum ambiente, se você já apresentou, já interpretou algo para o público, você encenou, né? Então, quando você encena uma peça teatral para o público, né, você está ali fazendo teatro. Encenar isso. Então, muitos de vocês acho que já tiveram essa experiência, né? Ano passado teve o seminário em que muitos dos nossos alunos interpretaram danças para o público, né? Ali, de certa forma, encenaram um musical de dança. Na quarta, eu peço para você, meu querido aluno, caracterizar o teatro de rua. Defina o conceito de teatro de rua. Teatro de rua são as chamadas encenações que acontecem em espaços abertos, como ruas, praças e parques. Aí eu coloquei a imagem do grupo Vila Vox, interpretando a peça O Segredo da Arca de Trancoso, na rua. Tem também um outro espetáculo deles, Passaredo e Passarinholas, né? Então, quando o teatro ele é representado em locais abertos, como ruas, praças e parques, ali está ocorrendo o famoso teatro de rua. Cite exemplos de grupos brasileiros que realizam teatro de rua. Tem muitos, mas aqui eu citei 3, que são contemplados no nosso livro didático. O grupo Vila Vox, de Salvador, o grupo Galpão, de Belo Horizonte, e o grupo Sertão Teatro João Pessoa, né? Sertão Teatro, de João Pessoa. Então, é um exemplo de 3 grupos que fazem teatro de rua no Brasil. É importante por quê? Porque esses grupos eles têm a proposta de aproximar a arte do grande público. Nem todo mundo tem acesso a ir para um teatro convencional, ou seja, como um Teatro 4 de Setembro, como eu já falei, o Teatro José de Alencar, o Teatro São João, no Rio de Janeiro. Nem todo mundo tem um poder aquisitivo bom para apreciar um espetáculo teatral, né? Porque é um espetáculo pago, é caro. Tem várias realidades sociais no nosso país. Então, Vila Vox, Galpão e Sertão Teatro, eles fazem esse teatro de rua buscando aproximar a arte das classes populares, das classes menos favorecidas. E uma das coisas que eles realizam é as chamadas peças conviviais, que são peças que convidam o público a interagir, a fazer parte do espetáculo. Ou seja, peças que convidam o público a interagir são chamadas peças conviviais. Então, está aí o exemplo, 3 grupos que realizam o teatro de rua. Sexta questão, cite uma peça de destaque apresentada pelo grupo Vila Vox. Aí a resposta, O Segredo da Arca de Trancoso. Eu coloquei aí no nosso slide, né, o menino com a arca, né, simbolizando o menino que carrega a arca de Trancoso. E aqui, cenas do espetáculo feito pelo grupo Vila Vox. Falar um pouco do Vila Vox, você sabe que é um grupo que foi criado em Salvador, no ano 2001, né? O objetivo do grupo Vila Vox é aproximar a arte do grande público. Nesses espetáculos, eles mesclam encenação com recitais musicais, né? Então existe a interação entre o teatro e a música, porque muitos dos artistas eles tocam instrumentos musicais. O grupo Vila Vox busca aproximar a arte das pessoas simples, né? Tem projetos sociais desenvolvidos em comunidades para fazer com que os jovens tenham o contato com o teatro, ou seja, para que as pessoas possam interpretar, ter contato com as técnicas da dramaturgia, né? As técnicas do teatro, para poder se expressar livremente. Então o teatro é feito na forma de projeto social. E aqui o Segredo da Arca de Trancoso, eu expliquei na aula passada, né, que conta a história de um menino que recebe uma arca mágica. Esse menino tem um trajeto a percorrer
E durante esse trajeto aparecem muitas pessoas querendo enganá-lo, querendo tomar a arca. Essa arca, como eu disse, ela tem poderes mágicos e ela transforma a vida das pessoas que entram em contato com ela. Então, a peça mostra justamente isso, o menino se sobressaindo a todos esses percalços e conseguindo chegar até o seu objetivo e tendo sua vida transformada por essa arca. Na sétima, eu pergunto quais os profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral. É aquele momento que eu peço para você refletir sobre os vários integrantes de um espetáculo teatral. Os atores e atrizes, né, que são intérpretes de um personagem. O cenógrafo, que é o profissional que constrói o cenário onde vai ser realizada a peça, né, ambientaliza. Figurinista, responsável pela composição da indumentária, ou seja, das roupas, né, vestidas pelos personagens, assim como o cabelo, tem que adaptar ao contexto da época que ele vai realizar a peça. Iluminador, cria focos de luz para iluminar o palco. Dramaturgo, escreve uma peça teatral. Diretor, responsável pela montagem geral da peça, por coordenar todas essas atividades. Então, atores e atrizes, cenógrafo, figurinista, iluminador, dramaturgo, diretor, são alguns dos profissionais que fazem parte de um espetáculo teatral. Oitavo, qual é a função do cenógrafo numa peça teatral? Cenógrafo é o profissional que organiza o espaço físico, ora desenhando um cenário para ser construído, ora compondo a cena com móveis ou objetos dispostos no palco. Professor, me dê um exemplo. Suponhamos que a gente faça a peça A Paixão de Cristo e um de vocês seja escolhido para ser o cenógrafo. Você tem que fazer uma pesquisa sobre como era o ambiente na época. Você tem que construir um palco de acordo com a época da peça. Você não pode colocar uma televisão nesse palco, porque na época de Cristo não existia televisão. Você não pode vestir uma camisa regata, né, ou uma camisa atual na época da Paixão de Cristo, porque não era assim o modelo de roupa. Então o cenógrafo, junto com o figurinista, ele vai construir todo aquele ambiente da peça. Geralmente quem já foi, vamos supor, no palco italiano, no teatro mesmo propriamente dito, tem um profissional que ele vai ambientalizar, ele vai colocar os elementos que constroem o cenário, os objetos, lá no palco. Para isso ele faz toda uma pesquisa, né? Então, organiza o espaço físico, desenhando o cenário para ser construído, ora compondo a cena com móveis ou objetos dispostos no palco. Esse é o papel do cenógrafo. Qual é a função do figurinista numa peça teatral? É o profissional que desenha ou escolhe não apenas a roupa do ator e da atriz, mas tudo que se relaciona com o corpo deles, como a maquiagem ou penteado. Então, vou dar um exemplo. Da mesma forma da Paixão de Cristo, você vai fazer uma pessoa com cabelo moicano naquela época, não era o estilo de cabelo. Então você tem que pesquisar isso, né? Figurinista, qual era o tipo de roupa, como eram os penteados da época, uma maquiagem de acordo com o papel do personagem que você vai representar. Então, o figurinista é uma outra parte integrante e importante no espetáculo teatral. Qual é a função do iluminador numa peça teatral? O iluminador é o profissional que cria e executa os efeitos de luz em um espetáculo. Então, é aquele profissional que vai dar uma luz mais forte no personagem principal, vai destacar um personagem, ou iluminar o palco inteiro, ambientalizar o palco. Então, o iluminador, ele atua não só no teatro, mas acho que quem já foi um show, cantores, você vê que tem ali um iluminador que ambientaliza o palco, fazendo aqueles efeitos e focos de luz. Quem já foi no circo, sabe que tem ali um iluminador que vai dar um destaque maior na figura de um palhaço ou na figura do trapezista. Então, o iluminador, ele cria e executa os efeitos de luz em um espetáculo. Qual é a função do diretor numa peça teatral? O profissional que comanda a montagem de uma peça teatral. O diretor, ele vai comandar os atores e atrizes, ele vai estar ali também junto com o cenógrafo e o figurinista para ver se o palco está de acordo. Então é ele que vai coordenar todos os profissionais envolvidos. Quando a prática do teatro de rua foi proibida no Brasil? Aí a gente vai debater um pouco sobre o teatro de rua. Você vê que o teatro de rua aproximava a arte do grande público. Em determinados momentos,
principalmente na época do regime militar no Brasil, entre 1964 e 1985, grupos de teatro de rua representavam peças que criticavam o regime militar, criticavam a situação social e política do Brasil, e isso incomodava os governantes. Por quê? Porque eles utilizavam a arte para criticar o governo. Então, no ano de 1968, os militares eles proibiram a prática de teatro de rua no Brasil. Foi proibido em 68. Em 1980 foi liberado novamente e a partir daí surgiram diversos grupos de teatro no Brasil. Uma tossezinha aqui. Então, durante o regime militar, né, 68, a prática do teatro de rua foi proibida no Brasil. Professor, o que é censura? Professor, eu não sei o que é censura. É o que eu falei. Durante o regime militar, o teatro, ele não tinha liberdade de expressão. Tanto é que ele foi censurado, ele foi proibido de ter práticas, né, teatro de rua em 68. Da mesma maneira, jornais, revistas, a música só poderia lançar algo ou informação se o governo aprovasse o que podia ou não. Censura é isso. É justamente a proibição da livre circulação de informações. O conceito de censura é a desaprovação e, consequentemente, a remoção da circulação pública de informação, visando proteger os interesses do Estado, da organização e do indivíduo. Consiste em toda e qualquer tentativa de proibir a circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas. Exemplo, o teatro de rua podia livremente se expressar? Não. O governo não estava tentando calar a boca, né, limitar, proibir, então ele estava censurando. Censura é isso, proibição da circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas. 14ª questão. Cite um exemplo de uma peça teatral de destaque apresentada pelo Grupo Galpão. Então, o Grupo Galpão a gente viu na aula passada, que é um grupo de teatro de rua de Belo Horizonte. Uma das peças principais é o espetáculo Romeu e Julieta, né? Adaptação da peça original do escritor inglês William Shakespeare, peça que conta o romance, né, do jovem Romeu e a jovem Julieta, filhos de famílias rivais, que por conta do ódio de suas famílias não podem viver o seu amor. Né? Essa peça ela foi dramatizada e representada no mundo inteiro. O Grupo Galpão também já apresentou ela, inclusive na Inglaterra, terra de William Shakespeare. Então o espetáculo Romeu e Julieta, aí você vê na imagem do nosso slide, o Grupo Galpão representando este espetáculo. Né? Romeu e Julieta no momento de uma serenata. 15ª. O que é o espaço em uma cena teatral? O que é o espaço? É só ali o lugar do palco? Não. Quando nós falamos em espaço, não estamos nos referindo apenas ao lugar onde o espetáculo acontece, mas a tudo que há nele, como os objetos e a iluminação. É aquilo que eu falei. Quando a gente fala em espaço no palco, envolve as roupas, envolve os objetos que o cenógrafo coloca lá no palco, ou seja, as luzes, tudo faz parte do espaço. E o espaço dialoga com o corpo do ator, né? Então, para você ser ator, não é só decorar a fala e repetir, mas tem todo um gestual, né? Você tem que transmitir através da sua interpretação os sentimentos para a plateia, né? Então você usa não só a linguagem verbal, mas você usa também o gestual, o corpo, né? Uma espécie até, antigamente, na época do cinema mudo, era mímica. Não pegava o áudio, aí você, com o gesto, você expressava, né, os sentimentos. Tinha até aqueles filmes do Charlie Chaplin, tempos modernos, né? É um exemplo. Então, resumindo, no teatro, não é só a linguagem verbal, mas o corpo e o espaço fazem parte da cena teatral. 16ª. Caracteriza as produções de teatro de rua apresentadas pelo grupo Sertão Teatro. Você sabe que o Grupo Sertão Teatro é um grupo que faz parte do teatro, né, de rua, um grupo de teatro, desenvolvido no ano de 2007 na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O grupo se dedica ao desenvolvimento de projetos que procuram promover uma aproximação com o público, utilizando uma linguagem que apresenta elementos da cultura popular. Aí a gente vai ver no espetáculo Flor de Macambira, né,
eles utilizam pernas de pau, que faz parte do circo, utilizam elementos da cultura popular, como as festas do Bumba Meu Boi, e a linguagem local, né? Os dialetos nordestinos, nossa fala, nossa cultura, né? Então, um dos espetáculos de destaque, né, que é a 17ª, cito o espetáculo de teatro de destaque apresentado pelo grupo Sertão Teatro, que é o espetáculo Flor de Macambira, que mostra a história de uma mulher que vai buscar reconquistar o seu amor, né, nesse cenário. Aí você vê aqui o final, né, o casamento. Então, esse espetáculo ele mescla elementos da cultura popular, do circo, do teatro, e nesse contexto o grupo Sertão Teatro vai apresentando o folclore e a cultura popular nordestina por todo o nosso país, né? 18º, cite exemplos de elementos de outras linguagens que podem ser utilizados no universo teatral. Como eu disse a vocês, o teatro é uma linguagem, mas a gente vê que numa peça ocorre a utilização de outras, como a música, uma trilha sonora para a peça teatral, as artes visuais, né, com pinturas, quadros, confecção até de máscaras, poesia, você pega uma poesia e recita dentro do espetáculo, você condensa, mistura poesia e teatro. A dança, você utiliza a dança num espetáculo teatral para representar ali uma emoção, um sentimento, uma cultura popular, né, como a própria festa do Bumba Meu Boi, representada pelo grupo Sertão Teatro, no espetáculo Flor de Macambira. Então, música, arte visual, poesia, dança, tudo isso pode ser unido, interage e junto compõe o espetáculo teatral. Então, meus queridos, eu espero que tenha ficado claro, né, nossa apresentação e exposição sobre o tema. A gente vai, nas próximas aulas, já passar para o tema 2 da nossa unidade 2 e eu espero que vocês possam ler em casa, reforçar a aprendizagem, respondendo às atividades, né? Algumas poucas atividades que tem no livro e as atividades que eu passo, se esforcem, porque aí você vai estar fazendo a leitura do capítulo, você vai estar ali na tentativa de responder, você vai estar também revisando e construindo a sua resposta, ganhando uma propriedade maior no estudo do capítulo. E aí, na véspera da prova, quando a gente for fazer, você faz aquela revisão e o resultado, se Deus quiser ir fazendo tudo isso, é um 10, né? Então, a gente está aí nesse tempo de pandemia, nessas videoaulas, eu espero que vocês possam estar aí utilizando esse tempo para estudar e se protejam, protejam os seus familiares, estudem e sucesso sempre. Até mais!